Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Bateu. Gol. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. Estamos aqui hoje, o painel habitual, com João Blanco e Miguel Rocha, e vamos hoje falar um pouquinho das medidas que estão para ser avaliadas no Parlamento sobre a violência ao desporto, o combate à violência no desporto. E antes de mais nada, deixem-me só dizer, antes de irmos a este tema, que é o tema principal, dar os parabéns à centenária instituição Sport Lisboa e Benfica pelos 119 anos de existência. Em quase 3 anos de podcast nunca demos parabéns a nenhum clube. Mas eu acho que é importante. Queres dar parabéns ao Palmeiras também? Porque esta é a semana em que o Benfica faz os seus 119 anos de existência. O Benfica, e acho que é importante. 119 ou 115? Pronto, acho que é importante começarmos o programa logo por aqui. Acho que é um bom início. Mas ainda agora ao tema em si. Deixa-me só segurar aqui com os nossos... Sim, passando com os dois ativos para os políticos, não é? com os nossos dois pessoas de painel, digamos assim, que hoje vamos abordar este tema um pouco sem entrar tanto na política, mais nas políticas, ou seja, sem falar em partidos e em nomes em si, e mais nas próprias políticas. Acho que isso é importante ressalvar logo aqui no início. E também para não nos queimarmos, sim. É um bocadinho nessa ótica. É eticamente mais correto. Exatamente. E vou começar, posso começar por ti hoje, Rocha. E gostava que comentasse a primeira medida, que é a criminalização dos apoios aos grupos organizados de adeptos que não estão legalizados, digamos assim. Não tem protocolo com os clubes, não é? Sim. Olá a todos, aos dois. Isso acaba por ser dos temas mais quentes, diria eu, entre os clubes, especialmente os três grandes. Claro, sabe-se imediatamente, logo pela questão do Benfica supostamente não ter claques organizadas, ou melhor, claques legalizadas, tem grupos de adeptos organizados, é mais isso. E isso acabou por vir muito à baila nos últimos 3, 4 anos, quando surgiu a questão do Benfica estar a apoiar grupos que não eram legais, mas que no fundo estavam a dar os mesmos apoios que o Porto e o Sporting davam na altura, agora já não o Sporting, aos seus adeptos. Sim, exato. Eu acho que não deve haver uma divisão nem uma diabolização das claques, isso é o primeiro ponto. A questão dos seus clubes apoiarem as suas claques, acho que deve ser, primeiro, é uma questão de organização, uma questão de respeito para com os adeptos, e acaba por ser também uma questão de segurança, porque é muito mais difícil controlar um grupo de adeptos que já se sabe, mesmo que o clube não os apoie, eles entre eles estão organizados para irem juntos ver um jogo de futebol ou deslocar-se até mesmo ao estrangeiro, e essas questões acabam por ser ainda mais difíceis no tema da segurança. E portanto o apoio que os clubes dão aos seus grupos de adeptos acaba por ser muito importante, se forem tratados da forma correta, acho eu. E portanto, lá está, a questão principalmente do Sporting, atualmente o Varandas decidiu assim não dar os mesmos apoios nem as mesmas condições a certas claques que essas claques tinham no passado. Como se vê, não só piora o espetáculo desportivo, porque, como já falámos aqui até no episódio anterior, piorou e bastante o ambiente em Alvalade, piora a relação que os adeptos têm com a direção e até às vezes com a própria equipe, por causa da ligação que se faz imediatamente entre direção e equipa, e portanto acho que há muitos poucos benefícios em cortar com todos esses apoios. Acho sim, e agora também falando do Porto, que é o único que falta eu falar, acho que não deve ser tão exagerado como o Porto faz. Acho que tem de ser feito um equilíbrio entre o que o Porto faz e o Benfica faz, se o grupo organizado de adeptos do Benfica fosse legal. Acho que as relações entre direção e claque
do Porto podem ultrapassar certos limites, não legais obviamente, mas mais éticos, digamos assim, e portanto acho que em todas as medidas vai acabar por ser este o ponto, é uma questão de equilíbrio. Em todos os pontos em que houver equilíbrio, vamos acabar por chegar à solução mais correta. E eu acho que neste aspecto de apoiar as claques, é isso que os clubes têm de conseguir alcançar. É um ponto de equilíbrio em que seja favorável tanto para o clube como para os adeptos terem protocolos em conjunto que só beneficiam o desporto. Certo. Antes de passar para ti, Blanco, deixa-me só elogiar o teu texto que está na newsletter. Bom ver que alguém leu, não é, Rocha? Portanto, para quem queira ir ler, aconselho. É realmente um bom trabalho sobre este tema, complementa ao que vamos aqui dizer hoje. Portanto, Blanco, faço a mesma pergunta, o mesmo tema. Certíssimo. Bem-vindo, Gil. Portanto, sobre este tema, e o Rocha falou muito bem sobre aquilo que é o caso dos três grandes, mas eu acho que estas medidas, pelo menos esta em questão, o problema dela é ser feita de pensar demasiado nos três grandes. E sim, eu acho, sendo que isto é uma coisa que é para aplicar nas duas ligas totalmente profissionais de futebol em Portugal, a primeira e a segunda divisão, é importante pensarmos nos outros. Ora, fazendo contas, temos o quê? 36 clubes profissionais, acho que as duas ligas têm 18. Portanto, é preciso pensar nos outros 33 clubes que vão ser afetados por esta medida. Em primeiro lugar, para todo o clube que não seja Sporting, Benfica e Porto, o que é que define um grupo organizado de adeptos? É eu e 20 pessoas que eu conheço, queremos ir aos sítios juntos e arranjamos um nome para o nosso grupo, etc. Então, pronto, é ilegal praticamente ajuntamentos de ir a estádios juntos. O que é que define um grupo organizado de adeptos? Isso é muito importante dizer. O que é que define uma claque, no fundo? Porque aquelas que já existem, digamos assim, sabemos que uma claque é um grupo organizado de adeptos legal. Pronto, é pá. Ou seja, aqueles que já existem, nós sabemos que são uma claque. Sabemos que o Isabel é uma claque, sabemos que o No-Name, apesar de não oficializado, é uma claque. Sabemos que os Super Dragões são uma claque. Se eu agora quiser criar uma coisa que tenha um nome próprio, que seja um conjunto de pessoas, o que é que vai definir se é uma claque? Sim. Lá está. Portanto, isso é legal? É ilegal eu com um grupo de 50 pessoas que todos nos conhecemos, uns aos outros, vá lá e temos o mesmo nome e pertencemos à mesma coisa, ao mesmo conceito, digamos assim. É ilegal irmos aos sítios juntos e etc. Pronto, aparentemente é isso. Depois, não protocolado. Obviamente que sabemos também, os clubes é muito jogo de influências, tal como é qualquer negócio, apesar de eu não gostar de tratar clubes de futebol como negócios, tal como é qualquer coisa em que tenhas de gerir pessoas, é muito influências. Basta uma direção já não gostar de uma claque, tiras protocolo, mas o mandato a seguir já quer dar protocolo, claro que fica ilegal para depois voltar a existir. Epá, não faz grande sentido. Isto em qualquer clube, lá está. Estou a tentar pensar nos clubes todos. E sabemos que também, ou seja, isto também vem um pouco no sentido de, atualmente, é ilegal já clubes darem apoios a adeptos com quem não tenham protocolos. Ou seja, não é serem grupos organizados, é adeptos. Um clube não pode organizar autocarros por ele próprio para irem ver um jogo. Portanto, imaginando que o Tondela tem um away importantíssimo, uma meia-final Taça Portugal, contra um Porto ou contra um Sporting ou o que seja, e no ano passado até chegou à final da Taça, por exemplo, o clube Tondela não pode organizar autocarros. Agora, a Câmara agora não sei da localidade, Viseu, exatamente, pode sim organizar autocarros, porque é um poder local, porque é um poder político, é uma entidade pública, isso pode. O clube em si não pode organizar autocarros, que é uma coisa que é parte, porque isso é considerado apoio a grupos, é algo que não faz sentido. Portanto, lá está. Eu acho que é bastante importante definir-se aquilo que é um grupo organizado de adeptos. Esta medida um bocadinho mais para calar a malta que não gosta das claques do que outra coisa qualquer, porque em termos práticos é só mais uma complicação para a malta não ir ao estádio. No fundo é isto. E só mais uma coisa, essa questão que estavas a dizer de ser demasiado direcionado para os três grandes é precisamente porque o foco deste tema todo das claques é direcionado para os três grandes. E, portanto, mesmo havendo grupos bastante também aficionados em outros sítios, claro, não é? Vitória, e nem Boa Vista também. Boa Vista. E nem precisas de ir a segunda liga, mesmo na Liga 3 tens Belenenses, tens Académica, tens Leiria, são tudo equipas com grupos organizados de adeptos. Certo, com bastante assistência. Pronto, acho que vocês já falaram bastante deste tema, não me vou alongar sobre este primeiro. Portanto, passando ao segundo, encerramento dos recintos desportivos em caso de crime. Blanco. Caso de crime do quê? De quem? Deve ser com um crime cometido dentro do estádio ou nas instalações dos recintos desportivos.
Nesta situação até crime já é a pirotecnia, portanto, a partir daí... Sim, eu ia chegar a isso, Mas aquilo, até já... questões de racismo, quando foi em Guimarães... Sim. Em primeiro lugar, já existe uma coisa, neste momento, em Portugal, e lá está, isto é, muita gente, quando estas coisas acontecem, fazem cânticos contra a Liga, e a Liga, neste caso, em específico, não pode fazer grande coisa, porque isto é por lei, tem de cumprir e acabou. Aquelas multas ridiculamente altas, nós muitas vezes vemos, de, sei lá, críticas a alguém, quando cantam contra o Varandas e o Sporting paga multa. Que às vezes até é uma coisa um pouco que vai restringir a liberdade de expressão. Isso acontece noutros sítios, sei lá. Quando se critica alguém, de alguma forma, multa gigante para o clube. Os clubes em Portugal são meio que pais dos adeptos, são responsáveis por tudo o que eles fazem. Quase que se alguém usar pirotecnia, o clube devia ir preso. No fundo, a partir do momento em que são responsáveis, levando esse pensamento até às suas últimas consequências, era isso que deveria acontecer, não é? A partir do momento em que um adepto tem atos racistas ou que deflagra pirotecnia e o clube tem de pagar multa e não o adepto ser identificado por isso, não me faz sentido nenhum. Agora, fechar locais esportivos em caso de crime, acho extremo, porque lá está-se a culpabilizar o clube por uma ação de um adepto, de um fã, do que seja, de um sócio, whatever. É identificar e essa malta ter um castigo, não pode ir ao estádio, algo equivalente. Não faz sentido um clube ser responsabilizado pelas ações de um adepto e lá está, continua a fazer a impressão de, em Portugal, achar-se que o futebol é a exceção da lei. Ou seja, um adepto comete um crime não identificado e a polícia acha que tem toda a legitimidade para entrar num setor de claques e varrer aquilo tudo à bastonada. Porquê? Porque é desporto, porque é um evento esportivo, porque são claques, porque são mal criados, porque são ilegais, porque é tudo o resto. Quando, se aquilo acontecesse num cinema, num teatro, num concerto, aquilo não aconteceria. Acha-se que desporto é exceção à lei e não pode acontecer. É uma falha não institucional, porque isso não está escrito em lado nenhum no nosso Estado de Direito, mas é uma falha quase de mentalidade. Se não pode acontecer, não podemos ter esse mindset. Sim, e deixa-me dizer que isso aí, hoje em dia em Portugal, infelizmente, os adeptos são tratados como criminosos. Os adeptos, a partir do momento em que entram num estádio, são considerados inimigo número 1. Isso aí é um facto que não podemos estar a camuflar, e é um facto, pronto. A polícia está hipervigilante, claro, como deve estar, mas em caso de alguma situação é logo repressão ao máximo, como já vimos, por exemplo, tu falaste em Alvalade, que nem sequer estava a haver um ato ilegal naquele momento, não é? Nas não, ou seja, se estás a falar com o jogo do Casa Pia, né? Lá está, é um gás de flagrou pirotecnia. Pois. E a polícia achou possível e mandava bastonada a tudo o que visse. É muito cabe. Se fosse aquilo num outro espaço qualquer, que não um evento esportivo, pegavam no gás, levavam-no ali para fora, identificavam e depois aguardavam o julgamento ou o que fosse. Mas não, quando é num estádio de futebol é tudo à bastonada. Sim, é isso, lá está. Uma coisa não me cabe na cabeça. Não cabe na cabeça. O estádio de futebol é o sítio de. Toda a gente que lá está é um inimigo para o bem comum, digamos assim. Especialmente se estiverem nas curvas e não nas centrais. Sim, mas no geral vê-se polícias parecem que são militares com capacetes e pronto. Alguns vão dar mais polícia do que adeptos. Acho que é um exagero, sinceramente, mas por claro que tem de ser assegurada a proteção, mas não é assim. Mas especificamente a este tema, lá está, se uma pessoa deflagra um engenho pirotécnico a meio de um jogo, significa que esse estádio vai ser interdito durante X jogos, dependendo do que alguém com uma boa ideia decidir. Não sei aonde, num gabinete qualquer, vai interditar por 3 jogos ou alguma coisa assim, por se acende um engenho pirotécnico, porque se leva uma bandeira para um estádio, que não é um crime, mas é proibido, já sofre repressão, já não pode acontecer. Outra coisa que eu não entendo, estou-me a desviar um bocadinho do tema, eu sei, mas agora lembrei-me, vou falar sobre isto. Força. Na Luz é proibido, como em todos os estádios teoricamente em Portugal, levar bandeiras e adereços no sentido de tarjas. Com mais de 1 metro, certo? Sim, pronto. Eu já vi inúmeras vezes o Estádio da Luz sem nada disso e depois no setor visitante com equipas estrangeiras, cheio de bandeiras, cheio de pirotecnia. Então afinal é só para alguns que isso é proibido. Então os adeptos que vêm de fora também não deveria ser proibido quando entram num estádio português. Não são sujeitos ao mesmo tipo de revista que são os outros. Pois, e como é que é possível? Isso é outra coisa que eu não consigo compreender. Aliás, eu acho que o problema não é levar bandeiras, eu acho que o problema precisamente é ser proibido. É futebol para inglês ver. É para a malta de fora vir cá, realmente pois, é porreiro. Sonham eles. É bom. Nem sonham eles. Mas aliás, a malta do Arsenal até se vai assustar quando vir o estádio meio vazio, agora na quinta-feira.
Mas pronto, Rocha, se Eu quiseres vou lá ir. ver se precisarem de adeptos. Vais? GG. Se eu não pagar assim, quanto é que é? 50 e tal euros? Sei lá, eu paguei 35, ainda fui para o meu lugar do estádio, ainda assim foi para o mais barato. Era mais caro do que 35 euros o meu lugar, vejam lá. Pois, acho que não vou. Sim, não vais, não vale a pena. Olha, fica mais barato ir a Londres. Pois, Olha, então Rocha, já te esqueceste? não. Eu acho que Portugal tem um problema que gosta muito de simplificar as coisas. E essa questão de um adepto deflagrar um agente pirotécnico e a polícia querer atingir toda uma claque ou um grupo de adeptos é um sinal disso. Não se querem dar ao trabalho de investigar se assim for preciso, porque às vezes, obviamente, que não dá para ver imediatamente quem é exatamente o adepto que acendeu o que quer que seja, uma tocha ou o que for. Mas existem câmaras de vigilância no estádio, também têm de ser usadas para esse tipo de coisas. E portanto, gostam muito de simplificar e trabalhar pouco para o que é necessário trabalhar muito. Ou seja, não estou a dizer que as nossas forças policiais trabalham pouco, não é exatamente isso. Mas há certas coisas que, para serem bem feitas, precisam de que lhes seja dedicado bastante tempo. E isso é esse tipo de coisas. Claro que é muito mais fácil decretar a interdição de um estádio, em vez de ir a câmaras de vigilância, ver como é que um adepto está vestido, reunir testemunhos de vários polícias que estavam lá no momento e chegar à conclusão de que, ok, foi este adepto a acender esta tocha, vai a julgamento, vai ser acusado, o que quer que seja. Claro que isso é muito mais difícil, mas também é o correto a fazer. É o mais justo. É o mais justo. É uma questão de segurança para todos os outros adeptos não estarem sujeitos a esse tipo de tratamentos só por irem a um estádio de futebol. E isso é essencial. Agora, acho que a interdição de estádios pode acontecer em situações recorrentes, porque a verdade é que a segurança do estádio, não a polícia, a segurança de revistar os adeptos quando entram, etc., é da responsabilidade do clube. E, portanto, em situações em que já haja uma recorrência nesses acontecimentos, o clube também tem de ser responsabilizado. E, para além das multas astronómicas, a interdição do estádio é uma dessas formas. Mas depois também há outra questão, que é uma questão muito mais processual, e não vale a pena estar aqui a entrar muito fundo nisto, mas é a questão dos clubes recorrerem de todas as decisões que são feitas contra eles. E infelizmente já vemos isto a acontecer, não só com interdições de estádios, mas também com amarelos e tudo o que seja, e outro tipo de castigos. E isso é geral a todos os castigos que são dados aos clubes. É uma coisa que não faz sentido nenhum, em termos processuais, um clube conseguir livrar-se de qualquer tipo de castigo que lhe foi atribuído, ao recorrer para o tribunal não sei quantas vezes, a não sei quantas instâncias. Para muitas vezes esse castigo até ser retirado, e não por lhe ser dada razão, mas muitas vezes por prescrever ou outro tipo de razões. Portanto, é uma questão processual que o Blanco estava a dizer que isto é um tratamento especial para o futebol, mas este também é um tratamento que devia ser especial para o futebol, porque em termos desportivos não faz sentido, ainda por cima porque o castigo, quando é dado, é suposto ser no mais imediato possível. Quando um jogador leva um quinto amarelo na liga, é ok, ele já sabia que tinha 4 amarelos, se levasse o quinto, não jogava o próximo jogo, independentemente de ser um clássico ou ser um jogo para os 16 avos da Taça de Portugal com o clube da terceira liga. Independentemente do que for, o jogador sabia que ao levar o quinto amarelo, o próximo jogo não jogava. E isso não acontece. E isso é uma questão de segurança desportiva e jurídica. E isso também tem de acontecer. Certo. E pegando aqui no nosso terceiro tema, de certa forma, que tu já abordaste aí um bocadinho, que é a penalização de clubes que não forneçam as imagens das câmaras de segurança às autoridades. Também é uma... Também não é só isso, ou seja, é isso, mas basicamente aquilo que a lei proposta exige é que as imagens estejam em perfeitas condições. Seja coisas,
Agora, o que é em que se 4K. compreende por perfeitas condições? Epá, é coisas 4K, estilo Hollywood, não sei, agora, pronto. Mas falta primeiro sobre isso. Eu acredito que em perfeitas condições também tem a ver com a quantidade de acesso que é dado pelos clubes, ou seja, não sei, num determinado momento, Pois, por exemplo, É um bocadinho dúvida. no caso de Guimarães, do Marega, por exemplo, a polícia dizer, ok, foi ali ao minuto 84 que ele foi insultado e o clube, ok, então ali entre o minuto 85 e o minuto 88 disponibilizo as filmagens. Mas se calhar se a polícia tivesse acesso praticamente a segunda parte toda, ou até aquecimento, que foi quando muitos dos insultos aconteceram também, era muito mais fácil identificar o adepto. Não sei se tem a ver com isso ou não, mas pronto, isso tem bastante a ver com a privacidade do clube, mas eu acho que isso é uma coisa perfeitamente controlável. Acho que o clube em si também tem de ter interesse em não ter esse tipo de adeptos no seu estádio, não só para beneficiar o espetáculo, mas também uma questão de reputação do próprio clube. E portanto, acho que tendo esse interesse, faz todo o sentido entregarem, e até pode ser o clube a avaliar primeiro, e até com a sua própria equipa de segurança e os seus advogados, o que é que podem ou não entregar numa perspectiva de privacidade. Mas acho que é facilmente concluído o que é importante para a polícia ou não para chegar a uma conclusão em qualquer investigação que estejam a fazer. E portanto, acho que isso é uma questão que os clubes deveriam estar de acordo com a justiça. Certo, eu aqui, talvez esta seja uma das medidas com as quais eu estou mais de acordo, do entregar imagens, documentos, outros ficheiros que os clubes tenham acesso, pela sua própria segurança, ou o que seja, em caso de crime, em caso de pedido às autoridades, mas lá está, é uma medida que, apesar de parecer na direção certa e de ser na direção certa, não garante igualdade, porque se formos ver, por exemplo, há imensos clubes, imensos estádios que não têm sequer sistema de segurança, ou se tiverem é pouco atualizado, já não fornece se calhar os detalhes que câmaras mais recentes possam fornecer. Sim, pode ser só dentro do estádio e não nas bancadas. Difere muito, não é? E a partir do momento em que se aplica uma destas medidas, estamos de certa forma a deixar clubes que se calhar cujos adeptos vão usufruir muito mais de liberdade, porque depois não são identificáveis. E acho que se calhar não só apresentar esta medida, mas apresentar, não sei de que forma, alguma coisa que possa de certa forma igualar ou melhorar estes sistemas de videovigilância nos estádios, no geral, especialmente para aqueles que não os têm. Blanco, o que é que tu achas? Lá está, mais uma vez uma medida feita a pensar nos três grandes, porque tal e qual como estás a dizer, são os únicos clubes, incluindo Braga, Vitória, se calhar mais um ou outro, que têm condições para apresentar imagens em perfeitas condições, ou o que seja, que se define por estas duas palavras. Porque, em primeiro lugar, há clubes que nem sequer jogam no seu próprio estádio, o que é que Casa Pia, Vila Franquense, Bessade, não sei bem o que é ainda, podem fazer. Quanto a ideia, vão instalar sistemas de segurança em estádios que não são deles, é isso? Não faz sentido. E isto lá está, isto aplica-se aos 36 clubes das ligas profissionais. Portanto, eu acho que é uma medida muito boa, até porque permite contornar exigências que vão ganhando cada vez mais força de exigir números de cartão de cidadão em alguns sítios, de dar cada vez mais dados pessoais a clubes ou entidades vendedoras de bilhetes, que isso para mim não faz sentido nenhum. E isto, câmaras no estádio já existe, já vais para um estádio e sabes cá perfeitamente e pode ser filmado e estás sempre a ser observado. Vais para um centro comercial e vais filmar de certeza. Pronto, lá está, isso faz muito menos confusão do que dá dados pessoais, faz muito menos impressão. Agora, acho uma medida boa, não acho ser aplicável a todos os clubes pelo menos, e isso invoca a tal questão da justiça que estás a dizer, que é muito mais fácil de aplicar a clubes como Sporting, Benfica e Porto, e lá está, se calhar é esses que eles querem aplicar e não se lembram do resto e fazem medidas sem pensar no resto, mas como eles não podem só aplicar medidas a 3 clubes, aplicam a todos os que são profissionais, ou estão nas ligas profissionais, sem pensar um pouco nas outras ligas, é um pouco nesse sentido. Eu acho que isso é até muito mais uma questão dos clubes do que propriamente das pessoas. Porque os clubes é que têm a hipótese sequer de permitir ou não o acesso à videovigilância e não os próprios adeptos, porque lá está, os adeptos quando vão a esse tipo de eventos, seja eventos desportivos ou até centros comerciais, como estás a dizer,
autoconformam-se com estarem a ser vistos e a ser filmados, neste caso, pelas câmaras de videovigilância. E, portanto, a partir desse momento, não vão ter qualquer tipo de direito a impedir que a sua imagem não seja partilhada ou utilizada, principalmente para fins de justiça. Porque para fins de justiça é uma das justificações para a imagem, neste caso de videovigilância, poder ser utilizada. Portanto, eu acho que isso vai depender muito mais dos clubes, e lá está, essa medida fala mesmo só dos clubes, é que vão ter essa responsabilidade para com a polícia de entregarem o que for preciso para a sua justiça. Certo. Ainda agora já acabámos as medidas que ainda estão em avaliação, não é, no Parlamento, mas passando para outras que continuam em vigor e, a meu ver, mal. Gostava que comentassem também, Blanco, o que é que tu achas da continuação das medidas como cartão de adepto e as zonas só para aqueles adeptos que têm o cartão? O que é que tu achas disso? Já arranjei formas mais fáceis de dizer que não sabes pronunciar. ZCEAPs. Pois não, admito. Zonas especiais. Zonas especiais, é mais fácil. É assim, no fundo, o cartão do adepto foi, e lá está, também trouxemos essas medidas porque foi o atual governo que as propôs e já que estão a propor outras, acho que faz sentido. E essas já passaram, lá está, estão em vigor. O cartão do adepto foi a coisa mais de aberração que aconteceu nos últimos tempos no desporto. Bastava olhar para exemplos de outros países que se ia perceber que aquilo não ia pegar, não ia resultar. Instauraram, e olha, surpresa das surpresas, não resultou, apenas demoraram mais tempo a perceber porque aquilo foi aprovado tipo em março de 2020 e não sei se recordam bem o que aconteceu por essa altura. Foi tudo para casa, não havia eventos esportivos, portanto a malta não se apercebeu. Aliás, eu acho que até foi depois, eu acho que até foi em junho desse ano. Continuava a malta em casa, lá está. Só um bocadinho depois é que voltámos a estádios e etc. E aí que a malta se apercebeu, olha, de facto isto é horrível, não faz sentido nenhum. Portanto, acabou-se o cartão, continuaram as zonas. E, no fundo, os efeitos práticos são os mesmos, porque continuamos a ter exatamente as mesmas medidas, paga-se mais para ir para lá, um acesso, acho que é uma anualidade, não é uma mensalidade, mais uma despesa, a bilhetes que já não são baratos, só para lá é que se pode usar tambores e bandeiras e etc. Basicamente queriam que as claques fossem para lá. Qual é que são os contras? São dados pessoais, lá está. A malta não quer dar isso. E lá está eu estar a dizer que câmaras de videovigilância, em boas condições, se fosse possível isso haver em todos os estádios, seria uma perfeita forma de fintar os adeptos de terem de dar isso, porque dava para identificar as pessoas sem ter lá dados pessoais, sem ter de dizer, olha, eu vou estar aqui esta hora, neste dia, porque nenhuma entidade vendedora de bilhetes ou governativa tem que saber onde é que estou naquela hora do dia. E pedem mais dados, é uma coisa que não faz sentido nenhum. O cartão de adepto foi mais uma coisa que veio restringir a liberdade das pessoas irem aos estádios em Portugal da forma como bem entenderem dentro da legalidade, como é óbvio, porque eles achavam que, imaginando que as claques todas tinham aderido a isto, tal como a claque do Senhor Futebol Clube do Porto, tinha aderido tudo a isto. Vamos imaginar que sim, eles tinham os nomes lá todas as claques, acham que é só por estarem lá os nomes que as claques iam deixar de fazer aquilo que fazem, Porque mesmo, digamos que consegues ter ali 1000, estou a falar dos estádios maiores, obviamente, 1000 pessoas que tens ali, os nomes todos e que estão naquela zona do estádio. Sai uma tocha dali, quem é que foi? Se não tiveres câmaras contínuas, sem saber aquilo, portanto, uma coisa não faz sentido nenhum, uma data de níveis. A única coisa que eu podia dar de barato é que, ajuda a controlar melhor a contrafação de bilhetes, ainda assim há formas muito mais fáceis e muito menos antidemocráticas de o fazer. Lá está, é mais uma coisa ridícula do desporto em Portugal. Sim, lá está, é o que eu chamo uma criminalização do adepto. Pronto, é uma forma de ter ali um setorzinho vazio em cada estádio em todas as jornadas. Pronto, é uma forma de, tal como as pessoas que ficam com um termo de residência e identidade, acho que é assim que se chama, que têm de ir aos postos da polícia dar os seus dados e de vez em quando estão em liberdade condicional, isto aqui é parecido, também tens de dar os teus dados para ires a um certo sítio, portanto lá está a criminalização do adepto. O que é que tu achas? Sim, olha, eu gosto de comparar o cartão do adepto com o EPCA e o Covid. Porque em ambos os casos se aperceberam que não ia dar certo, mas mesmo assim continuaram. E a verdade é que ninguém aderiu a nenhum deles. Eu acho que esta questão do cartão do adepto é muito simples num aspecto, que é como é que é possível quererem fazer-nos acreditar e acreditarem em eles próprios
que pelas pessoas darem os seus dados, e ainda por cima se o objetivo deles era que isto fosse para as claques, que as claques não iam continuar a fazer o que fazem e que fazem há 20, 30 anos. Primeiro, obviamente que vão haver adeptos que não vão querer dar os seus dados, mas mesmo os que querem, e isso até demonstra, diria eu, uma devoção extrema para com o clube, que ainda é mais provável que esses adeptos sejam... Lá está, piores. Manifestem-se ainda mais durante os jogos, e portanto é um contrassenso que eu acho que não faz sentido nenhum. E isto para não falar da questão, obviamente, da privacidade de entregar o tipo de dados que pedem para o cartão do adepto. Os eventos desportivos deviam ser vistos como outra coisa qualquer, teatro, cinema, concertos, o que seja. Tu compras um bilhete, vais, pronto. Não há cá diferenciação entre se tu és um adepto de Lisboa ou um adepto que veio do Porto ver um concerto em Lisboa, não interessa onde é que és. Isto também está válido para a feita da venda de bilhetes, ou seja, só sócios podem comprar para aqui, não pode levar adereço. Exato. É igual, para mim era igual. Acho que exatamente vai dar ao mesmo. Era o que faltava em concertos, agora só as pessoas só podiam comprar bilhetes para a plateia se tivessem uma página de fãs no Instagram dessa pessoa. Pá, acho que não faz muito sentido. Tem de haver uma regra geral que se aplica a todos. A partir daí, claro que pode haver exceções, e tem de haver por questões de segurança, mas, e agora voltando em específico ao cartão do adepto, é daquelas coisas que não faz sentido nenhum, e o Governo sabe que não faz sentido nenhum, e sabe que ninguém vai aderir, e é uma teimosia que só prejudica os clubes, os eventos desportivos, e os gastos públicos, no fundo. Estão a ser gastos, está a ser gasto dinheiro público para esse fim, sabendo que não vai levar a lado nenhum. E isso acaba só por ser mais um sintoma da má aproveitação que nós temos em Portugal. Certo, concordo plenamente. E terminando por mais uma medida que já foi aqui algo discutida por nós, mas acho que também é importante deixarmos aqui bem vincadas as nossas opiniões, é sobre a legalização ou a ilegalização, neste caso, neste momento está ilegal a pirotecnia nos estádios e nos recintos, nas zonas envolventes. Blanco, o que é que tu achas deste tema? Olha, eu gosto muito de comparar, tal como fiz no tal texto, de comparar a ilegalização da pirotecnia com uma possível e hipotética ilegalização do álcool. Vamos presumir que agora o álcool era ilegal em Portugal. Alguém neste país me conseguiria dizer de cara séria que as pessoas iam deixar de consumir álcool? Não, iam consumir às escondidas, ia haver uma venda ilícita de álcool, tal como agora se calhar há com certos tipos de droga, ou seja, ia criminalizar, ia piorar, ia diminuir o controlo sobre a sua venda. Com a pirotecnia é exatamente igual. Ninguém vai deixar de usar só porque é ilegal. Ninguém. Especialmente quando as multas nem vão para eles, portanto a responsabilidade dos clubes. Portanto, a responsabilidade aqui não é sobre quem faz as ações, é sobre os clubes que são os papazinhos dos adeptos. Quando a responsabilidade não vai para eles, obviamente não vão deixar de usar a pirotecnia. Agora, há formas, há problemas, há alguns problemas quanto à utilização de pirotecnia no nosso país e em outros, mas estamos a falar do nosso. Concordo, são mais exceções do que correntes, mas concordo. A forma de acabar com isso não é ilegalizando a pirotecnia, é havendo uma venda controlada, sabe-se que o elemento X comprou isto, blá blá blá, e aí sim pode-se dar dados pessoais, que é de facto algo perigoso, é um instrumento perigoso utilizado de forma má. Lá está, como uma arma, por exemplo, também é preciso ter lá não sei quantos dados, e a licença da arma que é renovada de X em X tempo, não estou a dizer que era preciso uma licença para comprar pirotecnia, mas tem de haver um maior controle, como é óbvio. Ou que aumentaria muito mais o controlo. Na Alemanha estão a ser testadas zonas específicas do estádio para a utilização de pirotecnia. A malta quer usar, vai para lá, a malta que não quer, não vai para lá. E não é preciso nenhum cartão, nem zona, nem coisa para ir para essa zona. É só comprar bilhete para lá. Boeda estranha. Portanto, a malta quer utilizar, vai para ali, utiliza de forma segura. Se não utilizar de forma segura, as pessoas à sua volta sabem o risco por comprar um bilhete especificamente para ali. Há N formas mais responsáveis e mais pensadas
e, no fundo, mais eficazes para controlar este problema. Agora, ilegalizar a pirotecnia não é uma delas. Era igual a ilegalizar o álcool, ou o tabaco, ou armas, ou o que seja. Sim. Estou totalmente de acordo com isso que tu tens estado a dizer. Lá está, a pirotecnia faz parte do futebol, é um objeto intrínseco ao futebol, tal como é o álcool, também podemos dizer isso, que é uma bebida intrínseca ao que é os adeptos viver o desporto. E quando vemos a Liga... Embora também não seja permitido dentro do estádio. Dentro do estádio, exato, teoricamente. Sim, teoricamente. Podes vender cerveja sem álcool, mas sim. Sim. Ou então vais para a tribuna ou para os camarotes e tal. Sim, Pois, sim. ou seja, porque a questão aqui é a venda de álcool, não é o consumo. A venda é proibida, o Pois, consumo não. Sim. Se conseguir sentar no estádio com álcool, podes consumir à vontade. Não podes é vendê-lo. Mas o que é que tu achas também deste assunto? Achas da pirotecnia? Sim, eu concordo com o Blanco, no sentido em que acho que apenas tem de haver um controle mais sério, principalmente, da venda, obviamente, mas depois o fim para o qual esse engenho pirotécnico é utilizado. É completamente diferente haver um espetáculo no início do jogo em que os adeptos com tarjas e panos e não sei o quê e com tochas fazem, lá está, um espetáculo para a sua equipa, e uma coisa completamente diferente, que é o que aconteceu, por exemplo, na final da Taça da Liga, quando uma tocha foi mandada para o piso de baixo e acabou por atingir uma criança, até acho. Sim, sim. Isso são fins completamente diferentes. Tem de ser avaliada também a questão da segurança, porque é completamente estúpido permitir que as claques vão para o segundo piso, tendo outros adeptos lá em baixo, sabendo o perigo que existe em cair, o que quer que seja, não é uma questão de ser só pirotecnia, mas é o que quer que seja. Isso obviamente que não foram tomadas as devidas precauções, mas depois, lá está, é uma questão de perceber, sendo legal, e aqui voltamos aos outros pontos todos quase da questão da segurança. Sendo legal, o que é que tem de haver? Tem de haver, obviamente, polícia nos estados, câmaras de vigilância a funcionar, que permitam o quê? Ok, aconteceu um acidente durante um jogo, foi usada uma tocha que foi lançada contra outros adeptos para dentro do relevado, o que quer que seja. Embora para dentro do relevado possa não ter grande perigo, sim, também não pode ser permitido, obviamente, por uma questão dos jogadores, dos apanha-bolas, pode atingir alguém, não é? Todos, pode atingir toda a alguém. gente que está à volta do relevado. Portanto, esse tipo de acontecimentos acontecendo, tem de haver todo um sistema que permita saber quem foi o responsável por aquele ato. E a partir desse momento, faz-se a investigação necessária para levar essa pessoa a ser feita justiça. Certo. Todas as outras tochas e very lights, o que quer que seja, que foram utilizados com o propósito apenas do espetáculo e para apoiar a sua equipa, não existe razão. E voltamos à questão de gostarem de simplificar. Isto é porquê? É porque dá trabalho. Claro que dá trabalho perceber quem é que são as pessoas que utilizam isto para fins criminosos e quem é que são as pessoas que utilizam isto como uma forma de manifestação do seu apoio pela equipa. Claro que isso dá trabalho, mas se querem beneficiar o desporto e querem beneficiar os adeptos que vão ao desporto, este é o trabalho que tem de ser feito. E a partir do momento em que preferem relaxar e adotar medidas que permitem que este trabalho não seja feito, nunca mais vamos chegar a esse fim. E portanto, eu acho que tanto nesta como em todas as outras medidas é uma questão de perceberem qual é o fim que querem alcançar e tomarem e fazerem todos os esforços para que esse fim seja alcançado e não uma simplificação das suas próprias competências e deveres que têm para com os adeptos, porque são cidadãos também. Certo. Portanto, nós acabamos por ver que todas estas medidas que o Governo vai tomando são no sentido de promover a segurança no desporto, ao acabar com a pirotecnia, ao acabar começar com o cartão de adepto, a questão das câmaras. Todas estas medidas visam garantir a segurança no desporto. Eu pergunto, o que é a segurança no desporto agora? Por exemplo, nós temos o caso dos alemães, que é um campeonato que eu respeito muito,
pelo que tentam, pela valorização que tem aos adeptos. Por exemplo, a União de Berlim é um clube que eu outro dia estive a ler e estive a ouvir, e está a tentar implementar uma coisa que é aos adeptos visitantes, portanto não é aos adeptos da casa, antes do jogo, arranjarem uma zona para eles estarem e fazerem churrascos, barbecues, para os adeptos visitantes. Isto é uma medida que É impensável em é Portugal. impensável. Outra medida, na Alemanha, estão a pensar reduzir o número de cadeiras nos estádios para uma coisa como 10% ou 15% da lotação que tem atualmente. Para quê? Para garantir que a maioria das pessoas veja o jogo de pé, o que é outra coisa que em Portugal se combate também. Já foi proposto, não foi assim. Sim, mas não é aceito. Em teoria, em Portugal, eu acho que até é ilegal ver o jogo de pé. Yeah. Não Pois, tenho eu a acho que é qualquer certeza. coisa assim. Não há grande controle. A Inglaterra é, e aí acho que eles até fazem o maior controle. Por causa de um acidente que ocorreu aí há uns Mas, anos. Sim, mas sim, acho sim. que até há uma bancada que eu não sei se é no Liverpool. Não, eles agora nos Tem- últimos 2 anos tiveram a implementar algumas zonas de safe standing. Sim, eles tiveram Chelsea, até na Liverpool, Inglaterra, alguns sim. clubes. Sim, Mas sim. o campeonato alemão também está a fazer muito isso. É uma medida ainda que está a ser explorada, mas que certamente que irá ser Só o facto de estar a ser aprovada. discutida mostra muita coisa, não é? Certo, e nós vemos que Portugal sempre foi o relógio atrasado em relação ao resto da Europa, e aqui mais um caso, porque é que Portugal não olha para os outros campeonatos e não vê ali exemplos, não tira ilações. Mas pronto, segurança. O que é a segurança no desporto? Que medidas é que poderemos implementar, ou já tivemos aqui a falar de várias, para garantir a segurança no desporto? Rocha, começo por ti. Pá, isso é uma pergunta muito geral, mas e numa resposta muito curta, digo-te que as medidas que têm de ser implementadas são todas essas da maneira correta. Uma boa resposta. Acho que se chegarmos ao tal ponto de equilíbrio e não houver essa simplicidade que Portugal muito gosta, todas essas medidas forem aplicadas da forma correta são suficientes para haver segurança no desporto. Acho que sem tirar nem pôr. Certo. Olha, eu acho que se todas essas medidas forem aplicadas da forma que estão propostas atualmente, o desporto vai ser seguríssimo, porque o estádio vai ter 0 pessoas. Portanto, Sim, desse não ponto vai de haver vista- incidentes nenhuns. Em Alvalade estão a experimentar essas medidas, Sim. não há risco. Sim. De facto, em Alvalade não tem havido incidentes porque não tem havido público, portanto, é tudo uma questão de prioridades, já está, podemos levar ao extremo, que é o que eu estou a fazer, não é? E o desporto sem adeptos, de facto, é seguro. Agora, é rentável, tanto a nível de desporto e de paixão, tal como a nível financeiro? Eu acho que não. Acho que é a questão do equilíbrio. O que é que se pode considerar como segurança no desporto? É eu entrar e sair de um estádio sem haver incidentes. E que eu saiba, as últimas vezes que eu tenho ido a estádios e tem havido incidentes, têm sido consequências de medidas propostas para a segurança do desporto. Ou que são as próprias forças de segurança que começam. Eu, as últimas vezes que saio do estádio a sentir-me menos seguro, foi porque, e a última vez deve ter sido esse mesmo Sporting Casa Pia, porque a partir do momento em que se eu tivesse comprado, não um bilhete para o sítio onde eu estou em Alvalade, mas tivesse comprado para a Sul, estava lá com malta, amigos meus, e do nada levo uma bastonada por fazer nada, eu acho que há mais casos casos em que se quebra a segurança do desporto em Portugal pelas medidas anti-desporto em Portugal do que pelo contrário. E, portanto, acho que é um bocadinho o caminho oposto do que se tem feito até aqui, que foi, no fundo, o que nós fomos propondo ao longo do episódio. Medidas parecidas, mas em muito diferentes. E até acho que é mais uma coisa, até nem é tanto a segurança no desporto ser tu ires a um jogo e não houver incidentes. É tu não estares a ir para um jogo com a expectativa de que pode haver um incidente. Eu acho que isso é o ultimate da segurança desportiva. É tu não estares e não teres medo de levares crianças com menos de 10 anos, diria eu, por teres a expectativa de que pode acontecer alguma coisa. Eu acho que quando chegarmos a esse ponto é que vai haver segurança no desporto. Exato. Não, e só para dar aqui uma ressalva também, porque temos falado muito em medidas de governo, medidas políticas, medidas, no fundo, que depois passam para a lei. Isto também eu falo, e quando digo que medidas para a segurança no desporto, se calhar muitas vezes é que resultam nesses casos, também falo em medidas por clubes. O exemplo do Puta e Famalicão, ou seja, em teoria, o exemplo... Sim, cada clube acaba por ter as suas regras. Sim, o Famalicão a alegar que, assim, o desporto é mais seguro, porque cada um está no seu sítio, blá blá. Foi justamente essa regra que resultou num caso onde um gajo não se sentiu seguro lá dentro. Ou sentiu-se um bocadinho mais humilhado, não sei,
não faz sentido nenhum a forma como algumas medidas são feitas. Certo, e se repararmos bem, estas medidas Eu só que falei de Famalicão, como pretendam- a falar de outro clube qualquer, Sim, como é sim, óbvio, sim. não é? Mas estas medidas que pretendem assegurar a segurança, passando à redundância, nos estádios, na realidade, um adepto que goste de, sei lá, de pirotecnia, assim, ou uma quantidade de adeptos, já vai estar a cometer uma ilegalidade sequer antes de começar a ir para o estádio, que é transportar objetos pirotécnicos para entrar de forma ilegal. Ou seja, a suposta segurança está a ser colocada logo em causa com uma ilegalidade. Outra coisa que é pouco compreensível, ou por exemplo a história do cartão de adepto, ou meter números de cartão de cidadão nos bilhetes que se calhar já vão estar a ser falsificados, ou outras histórias dessas que já são logo ilegalidades à partida. Pronto, não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este assunto, se não avançamos para as habituais rúbricas, Blanco. Para o facto, não é? Bem, nos últimos tempos, nos últimos 3 meses até tinha conseguido escapar um bocadinho a isto, mas hoje vou trazer o facto de um jogador que faleceu, um ex-jogador, que foi Just Fontaine, um atacante francês que faleceu na passada semana, recordista de golos numa só edição do Mundial, que foi 13 golos no Mundial da Suécia, em 58. Um campeonato que também ficou mais conhecido, até por ser a primeira conquista de Pelé em campeonatos do mundo, do que, acho que foi a primeira, ou seja, e esta França, deste avançado até perto na final para o Brasil de Pelé, é o 4º melhor marcador de sempre em campeonatos do mundo, marcou 31 golos pela seleção em 21 jogos e é o 8º melhor marcador, é o melhor marcador de sempre do Stade Rennes, portanto não é do Rennes, é do Rennes, e foi vice-campeão europeu em 1959. Portanto, morreu aos 100 anos, até viveu, aliás aos 90, estou aqui a fazer contas más, viveu ainda um bocadinho, marcou a história do futebol e pronto, fica aqui a nossa pequenina homenagem. Rocha, momento cultural arranjado à pressa. Já falámos muito de futebol hoje. Ai, meu Deus. E portanto vai ser o Drive to Survive. Zero básico. Temporada 5. Já papei tudo, obviamente. E eu acho que por acaso a temporada passada eu não recomendei, acho que só recomendei eu acho que nós em 3 anos de Tens uma podcast recomendação para cada todos os anos temporada. foste recomendando o Drive por Survive. Eu acho que só lembro da primeira tenho a certeza. Mas é uma grande série, vão se calhar começar a gostar também do desporto. É um desporto que nesta questão da segurança também tem as suas falhas, e isso até é mostrado em alguns episódios e portanto acho que ser diversificado nos desportos é sempre importante e portanto fica aqui também a dica. Muito bem, e já agora posso aproveitar só para termos mais um take polémico neste episódio. Para mim Fórmula 1 é a coisa mais secante que eu já me pus a ver. Não consigo mesmo gostar daquilo. Uma questão de estratégia. Concordo contigo. É uma questão de estratégia. Carros a andar às voltas. Aquilo Queria-te ver lá dentro. Entre NASCAR e aquilo não há grande diferença, mas está. Gil, o teu comentário. Pronto. Olha, hoje trago dois Força. comentários. Um é do Benfica, da Algum Gala. não é do Benfica. Algum é da Mas Gala esse. do Benfica, né? Olha, Rui pronto. Costa. Calma, deixa-me chegar. Rui Costa. Portanto, eu vou Está aqui começar no com... Vou começar... Queres apostar? É a Kika. Não vai pegar na Kika. Não. O meu primeiro comentário é do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. Disse que não trazia nomes, mas como tenho de citar, vou dizer quem é que disse, como é óbvio. Desempenha o seu papel, que julgo que o tem desempenhado na plenitude e é de reconhecimento geral. Isto é ele a falar na sessão de Parlamento sobre as medidas que está a tentar impor. E obviamente que não, realmente é de conhecimento geral, mas não é de plenitude, porque, como se vê, muito pouca gente concorda com estas medidas, mas que vão acabar por ser de certeza passadas por causa de uma maioria absoluta. Pronto. Passando para o segundo comentário, que é do Rui Costa, Claro. na Gala. Tinha de trazer, não é? Aniversário do Benfica. Vai fazer o mesmo no aniversário da Sporting, só por curiosidade. Não sei, posso fazer, e no do Porto também. Está bem. Posso fazer. Por isso é imperioso continuarmos unidos, focados e imunes à crescente agitação que o Benfica forte provoca, unidos, focados e imunes a todo um ruído externo que desponta sempre que lideramos e nos mostramos fortes. Eu já estive mais longe de abolir as rúbricas aqui no podcast. É que é sempre um momento de propaganda. O ruído é o quê? É serem erguidos? Calma, Esse é o ruído? deixa-me... Tenho aqui várias mensagens. Não, mas calma, antes de Primeiro- explicares, eu gostaria só de dizer que o Gil, sempre que está uma notícia relacionada com a justiça do Benfica, ó Blanco, mas não achas realmente estranho estar a sair a notícia agora, blá blá blá. Então, Sendo não que acho. foi o próprio Benfica que comunicou à CMVM que está a ser erguido,
Obviamente que a notícia vai sair quando o Benfica comunica, não é? Então vou começar com a primeira mensagem, precisamente sobre isso dos arguídos, nomeadamente do Dr. Domingos Soares de Oliveira, que ainda se encontra na estrutura, e eu tenho uma mensagem para ele: por favor, demita-se. Não foi provado nada, mas não pode estar em cargos enquanto está a ser investigado. Acho que é o mínimo do bem-estar para o clube e o mínimo de ética possível, portanto, demita-se. E depois, passando à outra parte que eu queria falar do ruído, é que, tirando esta última notícia que o Benfica falou, realmente admitiu à CMVM, como tem de fazer, que foram constituídos arguídos não sei quantas pessoas. Felizmente poucas ainda estão na estrutura do Benfica atual. Estas notícias que têm saído agora em catadupa fazem-me lembrar uma notícia que saiu há cerca de 6 meses também, a dizer que o Ministério Público ia constituir arguídos não sei quantas pessoas também na estrutura do Benfica, e no dia a seguir, afinal, os crimes, afinal não há provas, ninguém vai ser constituído arguído e alguns dos crimes já prescreveram. Portanto, o que é que isto me faz parecer? Realmente, o nome do Benfica tem sido arrastado na lama ao longo dos últimos 5 anos. O que eu tenho a dizer... Presidente preso também é difícil não ser. Mas tu não falas muito porque o teu senhor não é preso, porque vai ficar lá até ao final da sua vida. Pronto, não é mas o que eu tenho a dizer é que... Isto foi preso estando lá. Epá, mas o Vieira era um Pinta Costa Júnior, coitado, não tinha a experiência toda ainda, meu. Pronto, mas o que eu queria dizer é que, apesar de eu ser do Benfica, há uma justiça, há um Estado de Justiça que é preciso cumprir. E se realmente o Ministério Público ou quem quer que esteja a fazer estas acusações tem provas contra o Benfica, por favor que as apresente, que leve o Benfica a tribunal se for esse o caso, que se prova ou não se prove, e se for necessário o Benfica vai parar à segunda ou terceira divisão, que assim seja, mas que não continuemos mais 10, 15 anos à volta destas alegações que nunca mais aparecem nestas alturas, e são notícias requentadas ao longo destes últimos 5 anos, em que aparecem com um laçarote novo e já parece que é toda uma história, um novo escândalo, quando na realidade é toda a mesma história. Por favor, apresentem as provas, se for necessário o Benfica vai parar à terceira divisão ou onde for preciso, vai arcar com as consequências, que é o que eu espero. Se não, vai continuar a sua vida normal. Mas por favor que façam alguma coisa, porque continuar assim, continuar a espalhar o nome do Benfica na lama desta forma também não. Isto é um excelente clipe para os Reels, pá. Excelente. Mas pronto. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa neste sentido. Sim, estamos bem. Pronto, e é assim que acabamos mais um episódio, espero que tenham gostado. E para a semana cá estaremos outra vez. Um abraço. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.